Então, mesmo com um caminhão de desfalques, mesmo sem Ryan, mesmo sem Jair, mesmo sem Tietê, mesmo sem Piton, sem Robert e Renan, o Vasco conseguiu ser melhor que o Bahia durante os 90 minutos em campo. E o Vasco só deu uma chance, inclusive, para o Bahia no momento em que o próprio Vasco entregou o jogo. Olha que loucura. O Bahia só jogou quando o Lucas Freitas cometeu aquele erro. Depois daquilo ali, o Vasco controlou o jogo. O Vasco foi bem melhor. O Vasco chutou 19 vezes ao gol do Bahia. O Vasco criou 5 grandes chances. Fora os lances desperdiçados em que o Vasco acabou acontecendo em contra-ataques, que às vezes faltava o passe final. Então, cara, eu vou dizer para você, toda a evolução que a gente acabou observando nos últimos jogos, nos 2 jogos contra o Botafogo, no jogo contra o Ceará, na partida contra o Flamengo, ela foi colocada em campo. E digo mais, ainda há muito a evoluir, ainda há muito potencial para você olhar para esse time e dizer, cara, tem mais coisa para extrair, tem mais coisa para acertar, tem mais coisa para corrigir e tem mais coisa para melhorar. Para continuar crescendo na tabela, para continuar melhorando dentro do Campeonato Brasileiro e se colocar em condições, principalmente, de ter um time decente, bem armado, confiante e com qualidade para decidir a semifinal que vai acontecer contra o Fluminense hoje, não mais sendo treinado pelo Renato Gaúcho e que vai chegar naturalmente, teoricamente, um pouco mais enfraquecido para essa decisão pós-Campeonato Brasileiro. Hoje o Vasco chegou à sua 13ª colocação dentro do Campeonato Brasileiro com 27 pontos. Foram 27 pontos somados em 24 jogos, o que é muito pouco, mas o suficiente para se distanciar um pouco da zona do rebaixamento. E da série parece bobo, mas é importante, a questão do saldo de gols é extremamente crucial. Depois a gente vai ver a janela, a tabela junto aqui, inclusive, e a gente vai conseguir observar o quão importante foi não só a goleada contra o Santos para se sobressair nesse saldo, mas o quão importante tem sido também a evolução do ataque do Vasco da Gama. E me lembro muito bem, há 3, 4 meses, quando o trabalho do Diniz começou, há 2 meses, quando o Vasco ainda oscilava e ainda vai oscilar, mas oscilava muito mais, que eu citava aqui na live. Eu não me preocupo tanto com a questão ofensiva do Vasco. Eu acho que o Vasco tem material para produzir, para fazer gol, como vem fazendo. E a chegada dos reforços ampliou essa situação. A chegada dos reforços potencializou cada vez mais esse setor ofensivo. Mas, sem dúvida alguma, o maior setor de preocupação do Vasco da Gama nos últimos meses, digamos assim, era o setor defensivo. E quando chega um zagueiro do calibre do Carlos Cuesta, que é um cara que sabe sair jogando, que tem todo o posicionamento gestual de um zagueiro, que obviamente tem qualidade inclusive para construir, até por isso ele frequenta a seleção colombiana. Eu tenho o privilégio hoje de trabalhar não só com o Vasco da Gama, mas trabalhar cobrindo o futebol mundial, fazendo jogos. Hoje, por exemplo, eu fiz Nice e Roma, então faço jogos da Ligue 1, que é a Liga Francesa, do Campeonato Alemão, do Campeonato Italiano. Eu vejo futebol pelo mundo e hoje é imprescindível você ter zagueiros que possam construir, você ter zagueiros que possam participar também da fase ofensiva, para que você possa encaixotar seu adversário e cada vez mais oportunizar os homens da frente. O gol do Vasco hoje, o gol de empate, sai justamente de uma jogada em que o Carlos Cuesta, que já vinha construindo antes, consegue fazer uma assistência, muito boa assistência inclusive, para o gol do Felipe Coutinho. Então você ter zagueiros construindo, você tem até a possibilidade de um Felipe Coutinho que em teoria estaria construindo essa jogada, estaria armando essa jogada, tá lá na área para pisar e para fazer o gol. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá?
Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó. Com tampinha. Você abre aqui, ó. Ó. Bebe água aqui de boa. É coisa linda. Na Golcase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a Golcase, cara? Além disso tudo que eu falei, a Golcase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time. Tem vários times. E, obviamente, você é vascão. Você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais. Tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A Golcase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, Golcase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a Golcase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo para KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? E o Vasco contratou um zagueiro. Agora você pode dizer, o Vasco tem zagueiro. Ele não pode, ele pode errar, ele pode acertar, mas ele é zagueiro. Zagueiro, definitivamente zagueiro e zagueiro moderno, forte, rápido, tem saída de bola, não se atrapalha com a bola, não tem nervosismo, é bom zagueiro. E tende a melhorar ainda mais quando o Robert Renan voltar, que é uma dupla de zaga para mim que é muito promissora. Muito promissora. E o Vasco da Gama, ele vai encontrando talvez o seu melhor momento na temporada 2025. Vindo de uma classificação heróica diante de um rival, conseguindo empatar com um time bem superior financeiramente e tecnicamente diante de um clássico dentro do Maracanã. Vence hoje o Bahia, que também é um time que está lá na ponta da tabela, apesar de estar vivendo uma crise, também é um time de ponta de tabela. E, além de tudo, mostra bom futebol. Não é só resultado. O Vasco consegue mostrar bom futebol dentro de campo, consegue mostrar partidas em que, principalmente, a fase ofensiva acompanha a fase defensiva, em que o time hoje tem um equilíbrio. E o que a gente mais cobrava do Fernando Diniz aqui era equilíbrio. Não há jogar bem se você não joga bem com a bola e se você não joga bem sem a bola. O jogar bem engloba as duas fases do jogo. O jogar bem, ele quer dizer que você produziu ofensivamente, que seu time foi organizado para criar a quantidade de chances necessárias, mas também soube se defender, também soube fazer transição defensiva, também soube se postar lá atrás, principalmente taticamente, soube fazer a pressão pós-perda. E aí, cara, eu acho que nesse momento, talvez o Vasco, principalmente, com todos os méritos, tem que dar César o que é de César aqui. A gente critica, a gente cobra, a gente fala, a gente reclama. A diretoria do Vasco fez uma janela muito boa. Muito boa. Presidente Pedrinho, Admar Lopes, Amodeu, todo mundo que trabalhou lá para poder fazer essa janela, mesmo sem dinheiro, mesmo com condições de fato de conseguir comprar jogadores, de ter um cacife ali, de ter um caixa alto, o Vasco conseguiu fazer uma janela extremamente boa. Boa. E aí, cara, quando você olha isso, dá um ânimo pro torcedor. É um ânimo de que, porra, eu fui ouvido. De alguma forma eu fui ouvido. Ah, porra, Pedrosa, você acha que o Vasco não tem carências ainda? Claro que tem carências. É lógico que tem carências e tem muitas carências. Mas, pro contexto do Vasco, que é um clube que está em crise financeiramente, para um time que tinha uma espinha dorsal, mas era cheio de lacuna, o Barros, a volta do Barros principalmente, que está invicto, e não só é um equilíbrio para esse time, mas se mostra um acerto quando você consegue olhar, emprestar, ganha experiência, passou pelo Amazonas, passou pelo América Mineiro, e aí quando estava se destacando lá, opa, esse jogador aqui tem que voltar. Esse jogador aqui tem que retornar. E retorna pronto. Pronto para ajudar o Vasco. Eu acho que quando você
percebe isso há não só uma leitura do que está acontecendo, mas uma leitura também dos reforços. O Andrés Gomes é o melhor ponta do mundo, Pedrosa? Não. Mas ele é um ponta suficiente para o futebol brasileiro. Ele é um ponta suficiente e que ainda tem muito a crescer, porque só tem 22 anos. Então ele vai ajudar. E quando você perde um Ryan, que é uma peça que hoje é crucial, e seria crucial em 90% dos times do Brasil, o time responde bem. Perdeu o principal jogador, para mim, na era Diniz, junto com o Felipe Coutinho, e o time respondeu bem. Hoje o Nuno Moreira, que principalmente potencializado pela ausência do Ryan, jogou no sacrifício, jogou com dores. Fez um jogo maravilhoso? Não, mas fez um bom jogo ajudando o Vasco da Gama, dando assistência e controlando muitas vezes ali a partida como meia central, principalmente depois da entrada do David. Então, cara, são respostas positivas que precisam ser frisadas, principalmente porque eu acho que tudo nessa vida tem que ser olhado com equilíbrio. Eu sou um cara crítico, geralmente, mas eu não sou maluco. Eu não sou um cara que só enxerga coisas ruins. Pelo contrário, me considero até um cara otimista. E as atuações que o Vasco vem tendo, principalmente pelo que eu entendo de futebol, pela evolução nas fases do jogo, são atuações legais. São atuações que fazem o torcedor ter o mínimo de esperança, mais uma vez, de quem sabe fazer uma temporada, primeiramente, tranquila dentro do Campeonato Brasileiro e pensar na evolução visando a semifinal da Copa do Brasil. Acho que sábado vai ser um jogo até mais difícil, tá? Até mais difícil do que o jogo de hoje. O Cruzeiro é uma equipe letal, o Cruzeiro é uma equipe que tem uma transição rápida que é a mais venenosa do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Além de ter a confiança de tudo que está passando, de ter o artilheiro do campeonato, de ter um camisa 10 que joga muito também, que é o Matheus Pereira, de ser uma equipe que joga até mais sem bola do que com bola, vai ser difícil. Mas vai ser difícil para eles também. Vai ser difícil pro Cruzeiro também. Vai ser difícil porque o Vasco tem se formado um time, tem se maturado uma equipe e tem ganhado confiança. E ainda vai ter a volta do Robert Renan, ainda vai ter outros jogadores um pouco mais descansados assim. Imagino que o Nuno vai ser bem preservado. Talvez até para o próximo jogo já pensando sem até os treinamentos. E você tem um Coutinho jogando muita bola. A gente vai falar sobre uma situação delicada, que é a atuação do Verratti, mais uma vez muito abaixo do esperado hoje, muito abaixo. E a gente também vai debater isso aqui e muito mais para vocês. Então